pensando eu aqui embaixo, e fiquei pensando, meu Deus, o que falar para o povo de Deus depois de tanta informação que foi ministrada sobre nossas vidas? Quero dizer para você que tudo que eu vou ministrar aqui já foi ministrado, até na peça teatral. Você pode sentar, amém? Mas Deus vai continuar falando ao nosso espírito, a nosso respeito. E quando eu fui informado que nós iríamos ministrar nesse seminário, eu pedi uma palavra de Deus. E Deus me falou sobre um personagem da Bíblia, aonde Deus levantou ele do improvável, aonde ele se sentia incapaz de ser um homem que ia libertar o povo de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nos sentimos incapazes de fazer o que Deus nos designou. Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, e nós nos sentimos incapazes. E Deus ministrou meu coração, e quando o Maílson falou assim, qual é o tema da sua ministração? E eu falei, Deus levanta líderes em meio ao improvável. Sabe por quê, pastor Djalma? Quem era eu? A cidade que eu nasci não tem nem no mapa do Brasil. Pastor Djalma veio lá de Taperoá. Ele disse que ia para a escola de jeguezinho, ele tangindo. Bora, bora. Sabe, Deus levanta as pessoas de lugares improváveis, lugares remotos. Hoje já é mais acessível. Pastor Djalma disse que hoje os meninos vão para a escola já de bicicleta, de moto, já não vão mais de jegue. Eu não sei de onde Deus te chamou, quem você era, quem você é. E Deus ministrou meu coração, ministrar uma palavra sobre Gideão. E quando eu vi a escala, eu falei, poxa, eu sou o penúltimo, tomara que ninguém fale sobre Gideão. E aqui nós vemos uma logística espiritual, onde Deus vai encaixando uma palavra atrás da outra e vai falando conosco, vai nos ajustando. Deus fala de uma forma com um, de uma forma com outra, e todos nós somos ministrados através de cada palavra desse altar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu vou ler do 11 em diante, mas fica essa tarefa para você ler, Juízes, capítulo 6 todo e o 7 na sua casa, que você vai entender melhor o que eu vou falar aqui esta noite. A palavra diz assim, um anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Bezerrita, Joás, Gideão, filho de Joás. Estava malhando trigo em um tanque, onde prensava as uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o anjo está com você, poderoso guerreiro. Aí ele disse, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e entregou na mão dos Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com força que você tem, vai, liberta Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem está enviando? E ele disse, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, ou seja, a minha família é a menor, a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor disse, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que está falando comigo, peço que te vás embora até que eu volte e traga uma oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha, fez os pães e fermentos, pôs a carne no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-os para fora, e ofereceu ele sobre uma grande árvore. E eu meditando na palavra, e quando Deus fala com Gideão, o povo estava passando por uma grande tribulação.
A Bíblia diz que o povo era tão opresso pelos midianitas, pelos amalequitas, que eles abandonavam suas casas e iam morar nas cavernas. O nível de opressão era tão grande, opressão financeira, física, mental, que o povo estava em crise, abalado. E Deus disse que vai levantar um líder para salvar o povo dos medianitas. Sabe, assim como foi ministrado nessa peça, Gideão foi chamado, mas Gideão disse: como, Senhor, eu vou salvar esse povo? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Sabe, Gideão nutria um espírito de covardia e de medo. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar onde se malhava a uva. Ele estava confinado para não ser visto pelo seu inimigo. E quando Deus chama ele, ele fala assim: eu sou incapaz disso, quem sou eu? Sabe, vocês talvez estejam dentro da igreja e Deus te chama e você diz: mas Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, eu sou menos favorecido, eu não tenho poder aquisitivo. Como eu vou me expressar diante das pessoas? Sabe, assim como foi apresentado na peça, Gideão se colocava em um complexo de incapacidade. Como aquele líder que estava aqui: Senhor, estou aqui, estou disponível, me envia. E quando Deus enviava alguém para ele se sentia incapaz de ministrar para aquela pessoa. Sabe, talvez você acha que Deus errou no chamado sobre a sua vida? Você acha que Deus errou no chamado quando te chamou, quando te escolheu? Deus não errou. Sabe por quê? Porque Deus não quer saber quem você é, de onde você veio, o que você fazia. Sabe, Deus vê em você a força dEle. Não é pela tua capacidade humana, pelo que tu sabe, pela tua habilidade que o Senhor vai dar vitória. Deus faz grandes milagres em meios improváveis. Os maiores milagres de Deus foi em meio aos improváveis. E quando eu vou estudar, eu gosto de ficar escrevendo. Eu falei assim: grandes vitórias Deus nos dá em tempos difíceis. Grandes vitórias acontecem por pessoas levantadas por Deus. Grandes vitórias acontecem para provar a glória de Deus. Grandes vitórias acontecem quando Deus luta por nós. Gideão achava que era ele que ia lutar contra o povo. Deus diz: vai que eu sou contigo. Não é a minha força, mas é a força de Deus que está em mim. Sabe, é a força de Deus que está em você. Sabe, conversar com uma pessoa que tem uma mente derrotada, qual é a linguagem dela? Ela só fala de coisas difíceis. Gideão falou para Deus: a minha família é menor, não tem expressão nenhuma na cidade, e eu da minha família eu sou o menor, ninguém me ouve, ninguém acredita em mim. Sabe, talvez você esteja com esse complexo sobre sua vida, talvez você está nutrindo um espírito de covardia, um espírito de incapacidade. E o Senhor hoje nos chama para sairmos desta posição, porque Ele diz: a força dEle está contigo. É Ele que nos capacita, é Ele quem nos fortalece. Sabe, Deus ministrou meu coração quando estava nessa peça, sabe por quê? Porque todo dia eu passo em frente de um prostíbulo e eu vejo aquelas mulheres ali vendendo o seu corpo e me dá uma vontade de parar, mas eu tenho vergonha de ser visto ali. Todo dia de manhã eu passo e eu vejo, mas eu tenho vergonha de parar e o cara dizer: olha, está indo fazer um programa ali. Mas que eu vejo, eu vejo. Sabe, assim como aquela peça mostrou, bêbados se apresentando a ele, já se apresentaram a mim. E teve um que uma vez eu levei para dentro da minha casa, ele morou 3 meses dentro da minha casa. Eu mandava ele dormir no quarto, ele dizia: não, porque eu fui incomodado, deixa eu dormir na sala. Ele dormia na sala, no outro dia a gente abria a porta, a nossa casa estava tomada pelo cheiro do álcool. E eu estava ali cuidando dele. Ele andava no meio da rua com uma capa preta. E eu cuidei dele por 3 meses. 3 meses. Dando alimento físico e espiritual. Eu levava ele para o trabalho comigo, levava de volta para minha casa. E as pessoas falavam assim: tu é doido eu levar um noiado desse para dentro da tua casa? Eu falei assim: eu não sou doido, tu vai levar para a tua se eu não levar? Então não fale. Sabe por quê? Porque quando nós falamos das loucuras que nós fazemos no reino de Deus,
as pessoas lá de fora questionam. Muitas vezes somos questionados por nossas ações. Porque você conversar com o medroso, ele vai questionar. Sabe, dentro da igreja existem muitos medrosos espirituais que eles começam a questionar porque tem que entregar dízimo, porque tem que entregar oferta, porque tem que entregar primícia, porque não tem água lá atrás, porque acabou os copos. Sabe, essa é a linguagem do medroso. Essa é a linguagem daquele que tem o espírito de abandono. Gideão se sentia abandonado por Deus. Ele falou: se tu é comigo, por que tu nos entregou na mão dos medianitas? Por que essas coisas nos acontecem? Sabe que Deus não quer que as coisas estejam bem para que nós possamos fazer a sua obra. Nós não precisamos estar com o bolso cheio de dinheiro para fazer a sua obra, para fazer o provável. Muitas vezes estamos estagnados, estamos paralisados, porque só enxergamos o poder do inimigo. As coisas estão tão difíceis, eu não consigo, eu não tenho tempo. Sabe, Deus estava com Gideão e estava levantando ele como líder para salvar aquele povo da mão dos medianitas. E Gideão questionava, disse: Senhor, se é tu mesmo, eu vou fazer uma prova contigo. Me espera aqui enquanto eu vou lá em casa preparar uma oferta e vou trazer para ti, ver se tu recebe. E a Bíblia diz que ele foi e voltou e a oferta dele foi aceita. E quando ele entendeu que era Deus que estava falando com ele, Gideão foi tomado pelo espírito de ousadia. Eu quero te dizer hoje, nós que estamos na posição de Gideão, porque nós temos medos, muitas vezes nos sentimos incapazes. Hoje o Senhor está falando conosco, para nós sairmos dessa posição de covarde, tomarmos uma posição, nos levantarmos e sentir que nós somos capazes, porque Ele diz que é a força dEle que está conosco. Não se sinta o menor, não se sinta o menor da tua casa, da tua família, porque Deus é contigo. Não tem esse complexo de inferioridade, de abandono. Sabe, tem pessoas que têm grandes potenciais, mas elas se sentem abandonadas, porque elas foram rejeitadas na casa dos pais. E quando chega na igreja, Deus chama, mas elas dizem: se o Senhor está comigo, por que essas coisas acontecem comigo? Precisamos ser tratados. Gideão estava fragmentado, tomado pelo espírito do medo, da covardia. Não tinha coragem para empreender, para investir. Sabe, você que é empreendedor, você teria coragem de fazer uma entrevista com Gideão e contratar ele para a tua empresa? Hein, pastor Djalma? Jamais. Mas o que eu quero dizer é que é do improvável que Deus levanta líderes e transforma em conquistadores do seu território. Sabe, você é um conquistador, você é um homem forjado, você é uma mulher forjada pelo Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Deus não errou na escolha quando te escolheu. Não se questione porque Deus te escolheu para fazer a sua obra, vá. Quebre esse paradigma. Eu me questionava quando eu fui ser líder de célula, porque eu tive um sonho, que Deus me botava num garimpo de diamante, mas Deus só me dava as pedras pequenas, e eu questionava, eu dizia: poxa, eu queria uma grandona, uma que vale muito. E quando eu entrava no garimpo para garimpar aquelas pedras de diamante, aí tinha os pistoleiros, e eu conseguia catar umas pedras pequenas, botava no bolso, saía correndo, eles atirando, mas quando eu ia vender, aquelas pedras tinham um grande valor. Sabe o que aconteceu com a minha vida? Deus só botava drogado, bêbado, noiado. Eu dizia: meu Deus, por que você só coloca essas pessoas no meu caminho? E eu lembrava dos pequenos diamantes. E depois, quando eu ia vender, eles tinham grande valor. Você viu aqui? Não rejeite os bêbados, os noiados. Eu estou evangelizando o noiado.
eu vou trazer ele para a igreja. Comecei a evangelizar para ele, ele chorou. Aí falou: Sebastião, é isso que eu preciso, eu estou sofrendo no mundo. Eu falei: aproveita essa oportunidade enquanto há vida. Quero dizer para você, meu amado, se coloque de pé, nosso tempo já foi. Rompa com o espírito de incapacidade. Deus é contigo, é a força dele que vai te fazer vencer, amém? Vamos orar por um instante. Espírito Santo de Deus, essa noite, meu Pai, assim como tu fizeste com Gideão, tu tirou ele do improvável e fez um líder que venceu, que libertou o seu povo. Que hoje esta unção venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, que o teu povo seja tomado, meu Pai, por esse espírito de ousadia, de coragem, de capacitação, e venha um novo desatar sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém?